Imagina a coragem de colocar no horário nobre uma protagonista que mente, engana uma família inteira e assume a identidade de uma morta. Isso era bombástico. A novela falava sobre como as circunstâncias podem moldar ou deturpar um caráter, sobre o jogo de aparências da sociedade e sobre a luta da mulher por um lugar ao sol, mesmo que por caminhos tortuosos. Eu, aqui no meu cantinho bagunçado cheio de fitas VHS empoeiradas, resolvo mergulhar de cabeça nessa relíquia da teledramaturgia brasileira. Plumas e Paetês. Que saudade boa dessa época em que as novelas eram como novelas, cheias de reviravoltas que te faziam xingar o rádio-relógio para não perder o horário, com figurinos que pareciam saídos de um carnaval antecipado e trilhas sonoras que grudavam na alma como chiclete no asfalto quente. Produzida pela Globo, estreou no 8 de setembro de 1980 e rodou por 191 capítulos, até 24 de abril de 1981. Não era só entretenimento, era um espelho torto da nossa sociedade, com mulheres fortes pisando em ovos, homens divididos entre o coração e a carteira, e uma pitada de comédia que aliviava o peso das lágrimas. Ah, meu amigo, se você nasceu depois dos anos 90, talvez nunca tenha sentido o impacto de ver uma novela com trilha de vinil, figurinos de ombreiras que batiam no teto e dramas tão intensos que até o ventilador parava para ouvir. Plumas e Paetês é isso. O puro suco da teledramaturgia clássica da Globo, lá de 1980, quando o glamour era vivido, não filtrado. Era uma época em que as novelas tinham mais drama por capítulo do que reality show tem por temporada. Tudo brilhava. As roupas, as falas, os cabelos e até as mentiras. E no meio disso tudo, uma heroína disfarçada, um triângulo amoroso explosivo e um desfile de personagens que pareciam saídos direto de uma revista Manchete. É novela com cheiro de nostalgia e trilha de saudade. Um título delicado, quase ingênuo, para uma história que era tudo, menos isso. Era sobre mentiras, sobre ascensão social, sobre o mundo da moda com suas luzes e sombras e sobre uma mulher disposta a tudo. Tudo! A trama começa com Marcela, uma jovem mineira que já chega em São Paulo carregando o peso do abandono, grávida e sozinha. No caminho, ela pega uma carona com o casal Osmar e Júlia, mas o destino dá uma guinada digna de final de capítulo, um acidente trágico. E adivinha quem sobrevive? Só ela. Desamparada e sem conhecer ninguém, Marcela assume a identidade da noiva morta de Osmar. Sim, é isso mesmo que você ouviu. E passa a viver no conforto da poderosa família Sampaio. Lá, ela entra num mundo de luxo, poder e segredos. Quer saber mais? Vem comigo!